CFO, curso de formação de obreiro. Então, obviamente, nós estamos aqui numa classe seleta, amada da igreja. Alguns já são obreiros, outros almejam ser obreiros, outros almejam conhecer mais a Deus. Então, nós estamos falando de uma classe mais sólida, não é verdade? Nós não estamos falando com o novo convertido. Então, deixa eu falar aqui mais verdade, irmãos. Eu julgo ser importante para nós que somos obreiros ou almejamos o trabalho. Eu fico um pouco preocupado, irmãos, pessoas que na hora da mensagem saem para tomar água ou vão para o toalete. Eu fico um pouco preocupado. Eu fico preocupado com pessoas que na hora da mensagem vai atender o celular ou ler. Eu fico um pouco preocupado, irmãos. Até porque, se eu for na tua casa e me assentar para conversar com você, e quando você alça a sua voz e vai conversar comigo, eu pego meu celular e começo a olhar o meu celular, começo a ver meus e-mails, começo a ver o meu Facebook. Você que está conversando comigo, qual seria o seu sentimento? Eu estou na tua casa, você não está na minha, eu estou na tua casa. E no momento que você for falar comigo, eu abro o meu e-mail, eu começo a ver o Facebook, eu começo a fazer algumas anotações, e você falando comigo. Qual seria a sua sensação? O pastor sem educação? O pastor não está nem aí comigo. Pelo amor de Deus, aqui na minha casa, ele não está nem. Meu Deus do céu, não vem, o pastor não vem mais, não. Não seria esse o sentimento da pessoa, irmãos? Ser desprezado? Agora, como Deus vai usar o teu filho na mensagem da palavra, aí começa a dança, irmãos. Vai lá. Na hora do louvor, não. Na hora do louvor, com todo mundo aí. Mas na hora da palavra, irmãos, parece que não é interessante, né, irmãos? Amado, você sabe que o culto, irmão, não é igual para todos. Sabe disso aí, né? Tem pessoa que sai do culto, irmão, murmurando. O culto é muito fraco. O louvor é pouco. A mensagem, muito fraco. Agora, não é que não existe mensagem fraca. O que existe é culto fraco. Não existe oração fraco, desanimado. Não, o que existe é crer desanimado. E nós precisamos avaliar isso, irmãos. Até porque quando uma pessoa ele não está bem com Jesus, toda decisão que ele tomar, toda palavra que ele disser, não estará fundamentado nas verdades da palavra de Deus, mas estará fundamentado nos seus ideais, no teu pensamento fraco. E nós precisamos analisar isso. Isso não é verdade? É uma verdade. Então, se isso é uma realidade, o teu culto, irmãos, o teu culto depende mais de você do que qualquer outro. O teu culto a Deus depende mais da sua vida, mais de você dar a Deus, do que o louvor, irmãos, ou do que a mensagem. Porque eu creio, irmãos, que eu acho bonito a liturgia da Assembleia de Deus, porque sempre começa com o hino da nossa cristã, depois entra aqui com alguns hinos avulso, entra o louvor. Irmão, dá a entender que Deus ele vai preparando o coração do ser humano. Deus ele vai arando o coração do ser humano e dizendo: daqui a pouco vai vir a semente. Daqui a pouco o semeador vai lançar a semente. E que semente é? É a palavra de Deus, irmãos. E essa semente só dá bom resultado em boa terra. Só em boa terra. Ela não dá. Essa semente, irmãos, ela não fica muito bom em coração. Aquele terreno cheio de pedra, aquele terreno da beira da estrada, e nem naquele terreno, irmãos, onde há espinhos, onde há sufoca branca. E tudo aquilo, esses 4 terrenos, ela está simbolizando o coração do homem. O
O problema não, pastor, na semente não, semente não tem problema. O problema é o solo. E o solo é o coração do ser humano. Em nome de Jesus. Você vai só se mexer em extrema necessidade. Às vezes o senhor já levanta daqui, né, pastor Leivão? E resolveu uma questãozinha lá atrás, e não tem como protelar isso. Pastor, o senhor está desobedecendo a palavra de Deus? Não, amado. Há uma necessidade também que os nossos diáconos, os nossos pastores têm que se mover, mas com extrema necessidade. Não é de qualquer jeito, não, irmãos. Ok? Então vamos estar de pé, vamos orar a Deus. Mas para isso, irmão, você não vai fazer nada no outro, não, né? Se for de extrema necessidade, vamos. Mas é para segurar, segura. Afinal de contas, a igreja tem toalete, irmãos, tá? Não é para depois você pode no toalete, irmão, não é para o toalete, é para usar o espelho da igreja. Para usar o espelho, não pode. Mas só deve ser usado, irmãos, na verdade, o toalete se usa em casa. Aqui é só com extrema necessidade. Ok? E vamos passar isso para a nossa igreja. Vamos cobrar. Vamos ensinar para a nossa Deus. Amém? Vamos para a palavra. O pastor Leopoldo vai estar vendo a palavra de Deus. Eu soubesse por 10 minutinhos, e Deus vai, com certeza, vai falar conosco. Pai querido, no nome de Jesus, Senhor, meu coração já está preparado, Senhor Deus, para ouvir a tua palavra, Senhor. Meu Deus querido, os hinos, ó Pai, que foi orado, Senhor, que preparou meu coração, meu Deus, que vai receber a porção da semente preciosa para o meu coração, Senhor. Usa o meu filho, meu Deus, da mesma forma, maneira que tu sempre tem usado, Senhor, com graça e com sabedoria, Senhor. Oramos, meu Deus querido, que em nome de Jesus Cristo nós chegamos a Senhor. Amém e amém, Jesus. Aí de pé, vamos receber o nosso companheiro. Glória a Deus, saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Bom dia para os irmãos. Aleluia. Irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede. Agradeço ao nosso controle, Senhor Deus, pela alegria de poder estar aqui nesta manhã. Louvado seja Deus, sentindo a presença de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, não somos daqueles que sentem, mas Deus nos fez seres emotivos com a capacidade de ter a comunhão com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Irmãos, eu desejo convidá-los a ler a palavra de Deus em Neemias capítulo 8. E o pastor Haroldo, ele já pregou a mensagem que eu ia pregar, ele já falou, meu Deus do céu. O pastor já abordou os assuntos, tópicos, subtópicos. Falei, Senhor da glória. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja Deus. Aleluia. Que alegria poder estar aqui nesta manhã. Sou muito agradecido a Deus pela oportunidade. O Senhor nos concede, precisamos agradecer em nome de Jesus. Os nossos companheiros da tribuna, presbíteros, pastores, dirigentes de congregação. Glórias a Deus. Neemias capítulo de número? Neemias capítulo 8. Glória a Deus. O pastor já falou. Eu vou apenas pincelar alguma coisa, porque Deus já está falando conosco. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Neemias capítulo 8, verso 1. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia da semana, no primeiro dia do 7º mês. E leu dela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Amém? Podem tomar assento, irmãos.
Por favor. Glória a Deus. Neemias capítulo 8, versículo 1 a seguir, que nós fizemos a leitura introdutória, fizemos a leitura, tomamos como base estes versículos. Nós encontramos aqui no capítulo 8, através da vida de Neemias, a maior reforma implementada por ele. E essa reforma de Neemias, ela tem tudo a ver com a restauração da autoridade da palavra de Deus na vida daquele povo. O grande impacto que foi causado pela leitura da palavra de Deus através da vida de Esdras, debaixo da orientação de Neemias, ele é comparado ao impacto que a palavra de Deus ela ocasionou no período da reforma protestante através da vida de Martinho Lutero. É claro que teve seus precursores, teve outros que antecederam Martinho Lutero, mas ele foi o instrumento que Deus usou. Até então, a Bíblia ela era interpretada através das lentes da igreja, mas através da vida de Martinho Lutero, devolve-se a Bíblia para o povo, e nós temos ali uma reforma, uma libertação maravilhosa. E o que está acontecendo aqui em Neemias capítulo 8 é algo semelhante ao que nós já presenciamos na história da igreja através da reforma protestante. É muito interessante nós sabermos destes fatos, que todo verdadeiro avivamento na história do povo de Israel ou no seio da igreja, ao longo de todos os séculos, só tiveram resultados duradouros quando começaram e quando prosseguiram alicerçados na autoridade da palavra de Deus. Avivamentos sem o alicerce da palavra de Deus não passam de movimentos, e movimentos que são incapazes de gerar mudanças permanentes e duradouras na vida de pessoas e na sociedade onde essas pessoas elas estão inseridas. Existe uma conexão muito profunda entre o ensino fiel das Escrituras e o reavivamento. Essa conexão muito estreita entre o ensino da palavra e o reavivamento. E sempre, isso é importante, nós temos gravado nas tábuas do nosso coração. Sempre que a palavra de Deus ela for exposta com poder do Espírito Santo, pois a nossa suficiência ela vem do Espírito de Deus, ela vem de Cristo. E todas as vezes que as Escrituras elas forem expostas com poder, haverá uma profunda operação do Espírito Santo de Deus no coração do expoente e no coração daqueles que estarão ouvindo a palavra de Deus. E é o Espírito Santo, através das Escrituras, que vai gerar um despertamento espiritual na vida do povo de Deus. É o Espírito Santo, através das Escrituras, que vai gerar o crescimento da igreja. É a exposição das Escrituras, é o poder do Espírito Santo de Deus. Se você procurar nas livrarias, nós encontraremos muitos livros cujos títulos serão a respeito do crescimento da igreja, como a igreja cristã, ou o que fazer para que a igreja ela cresça. E acredito que todos nós nascidos de novo, todos os obreiros, pastores,
nós temos um anseio de ver a igreja crescer, o crescimento da igreja. Porém, esse crescimento da igreja, ele se dará quando a palavra de Deus, ela é pregada com integridade e quando se vive em santidade. Então Deus dará o crescimento da igreja. Nós temos um modelo em Atos dos Apóstolos, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e nós vemos que o texto segue dizendo que todos os dias Deus acrescentava à igreja aqueles que se haviam de ser salvos. Porque o crescimento da igreja, ele se dará através da exposição da palavra de Deus e uma vida de santidade. Deus vai estender as suas mãos para abençoar a igreja, para que cresça. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E nós encontramos diante de nós alguns desafios, alguns obstáculos em relação às Escrituras, que são um verdadeiro perigo para o crescimento saudável da igreja. Não tem como nós evitarmos isso. São perigos que nos rondam o tempo todo. O primeiro perigo que ronda o crescimento saudável da igreja é o liberalismo teológico. Esse é o primeiro perigo. O liberalismo teológico, ele teve seu início no final do século XIX, na Europa e nos Estados Unidos, e tinha como objetivo extirpar da Bíblia todo elemento sobrenatural, submetendo as Escrituras a uma crítica puramente científica. No liberalismo teológico, via de regra, não há lugar, não há espaço para milagres, profecias, e não há espaço para a divindade do Senhor Jesus. E o liberalismo teológico, ele tenta esvaziar as Escrituras. Ele procura desacreditar a veracidade da palavra de Deus. O liberalismo teológico, ele procura negar a inerrância das Escrituras. Inerrância está junto com a infalibilidade. A palavra de Deus é infalível, porque o seu autor é infalível. Deus, o autor das Escrituras. E ela é inerrante, porque o Deus que deu as Escrituras é um Deus que não erra. Ele é perfeito. Aleluia! Louvado seja o seu nome. E onde chega o liberalismo teológico, ele mata a igreja. Ele mata a igreja. E se nós olharmos com tristeza, não de forma negativista, mas a realidade que vivemos, olharmos para igrejas da Europa, igrejas da América do Norte, e algumas igrejas da América do Sul, nós vemos que o liberalismo teológico já chegou. Porque igrejas que antes eram pujantes, seminários teológicos, que ensinavam as Escrituras e a sua inerrância e infalibilidade, hoje já não crê mais na infalibilidade. Hoje já não crê mais no nascimento virginal de Jesus. Hoje já não crê mais no sacrifício de Jesus como único meio para a expiação de pecados. Hoje já não crê mais no arrebatamento da igreja. É algo já utópico. O que é isso? O liberalismo teológico, ele adentrou. E esse é um desafio para o crescimento saudável da igreja. O segundo desafio para o crescimento saudável da igreja é o sincretismo religioso. E o que seria o sincretismo religioso? É a fusão de elementos religiosos e culturais
e até antagônicos no mesmo e no único culto. O sincretismo religioso, ele tenta esvaziar as Escrituras, acrescentando a ela a experiência. Não é a nossa experiência que julga a palavra, é a palavra que julgará todas as nossas experiências. Mas o sincretismo não. Acrescenta-se a vida religiosa, o experiencialismo, a experiência determina a doutrina, mas o ensino bíblico não é esse, não é a experiência que valida a doutrina, é a doutrina que validará as nossas experiências. O liberalismo, ele nega a suficiência das Escrituras, de que ela é suficiente. Tudo que nós precisamos para chegar aos céus, Deus deixou na sua palavra. As Escrituras, elas nos são suficientes, porque toda ela é divinamente inspirada por Deus. Todos os 66 livros, eles nos são suficientes. Hoje, em muitas igrejas, o que nós vemos é o esvaziamento da suficiência das Escrituras. Mas de que forma? Irmãos, não tem como nós fecharmos nossos olhos ao que está acontecendo e vemos não com alegria, mas com pesar, um pesar que é transformado em intercessão e não em alegria, oração para que Deus torne a trazer a sobriedade. Mas o que nós vemos naqueles que se denominam evangélicos é um sincretismo, é uma mistura de elementos. Temos, por exemplo, o sal grosso, isso é sincretismo, isso é uma mistura. Nós vemos o óleo santo, sincretismo. A Bíblia diz: está alguém entre vós enfermo, chama os presbíteros, unja com azeite, faça a oração da fé, se houver cometido pecado, serão perdoados, o Senhor restaurará. Mas nós vemos distribuição do óleo santo, é o sincretismo. Nós vemos o copo d'água em cima do rádio e tantas outras coisas, e nós não vemos o respaldo das Escrituras. O modelo para a igreja de todos os tempos é a igreja de Atos dos Apóstolos. Ela se torna o modelo. E nós não vemos muitas práticas hoje em Atos dos Apóstolos. Mas o que é isso? É o sincretismo, é uma mistura. Mas essa mistura, ela traz resultados. Quais resultados? Ajuntamento. Mas esse ajuntamento, ele não traz saúde e crescimento saudável. Porque o que trará crescimento saudável para a igreja é a exposição das Escrituras, é a palavra de Deus. E é um desafio. E louvado seja Deus por aquilo que Jesus disse: aquele que persevera, que permanece na sua palavra, verdadeiramente será seu discípulo. E ele fala para os judeus que haviam crido nele, e ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Porque é uma mistura. Não é porque a maioria faz que é escriturístico. Não é porque todos fazem e que está dando resultado. Os fins não justificam os meios. Os meios precisam ser escriturísticos e honrar o Senhor para que haja o crescimento saudável. Porque a igreja, irmãos, a igreja ela tem um dono, ela tem um proprietário. E o dono da igreja disse: edificarei a minha igreja, por o nome
próprio. A igreja tem um dono em Jesus, gente. E o crescimento saudável da igreja virá através da suficiência da Bíblia sendo exposta ao coração do povo. Ela é suficiente, não sendo necessário buscar nenhum argumento, nenhum truque, nenhum outro subterfúgio que esteja lá fora para atrair as pessoas para materializar a fé. Não, Jesus disse para Tomé: Tomé, porque você viu, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova que não se vê. Deus está na tua fé. O terceiro desafio ao crescimento saudável da igreja é uma ortodoxia morta. E o que é ortodoxia? É o conjunto de doutrinas providas da Bíblia. Elas são tidas como verdadeira, de conformidade com os credos, concílios e convenções das igrejas. Ortodoxo é aquele que é correto, que é verdadeiro, a interpretação correta das Escrituras. Essa é a ortodoxia, o ortodoxo. Mas a ortodoxia, ela também é um desafio ao crescimento saudável da igreja, porque a ortodoxia morta, ela esvazia a autoridade das Escrituras. Embora a ortodoxia, ela creia na infalibilidade das Escrituras, ela não coloca em prática. Ela sabe o que é correto, ela defende a interpretação correta. E um exemplo muito claro é a igreja de Éfeso, uma ortodoxia, mas era uma ortodoxia morta, porque não coloca em prática. A vida do pregador, ela fala mais alto do que os seus sermões. E nós, irmãos, debaixo do sangue de Jesus, com temor e tremor da palavra de Deus, nós não podemos ser um povo do discurso bonito. Nós temos que ser um povo do livro. Nós temos que ser um povo de Deus. O nosso discurso, ele tem que ser acompanhado pela nossa vivência. Porque a ortodoxia morta é o belo discurso esvaziado de atitudes. As nossas ações, elas falam mais alto que as nossas palavras. O nosso exemplo, ele influencia mais do que aquilo que nós dizemos. Podemos ter um belo discurso, mas se esse discurso belo, ele não for colocado em prática, é uma ortodoxia morta. E não haverá saúde na igreja. Ele, Bondes, disse que os homens mortos tiram de si mesmo sermões mortos, e sermões mortos matam. Lutero dizia que o sermão sem a unção endurece o coração. Spurgeon alertava os seus alunos, dizendo-lhes que o mais maligno servo de Satanás é o ministro infiel do Evangelho. Que os nossos discursos sejam acompanhados por uma vida quebrantada na presença de Deus, pois o coração quebrantado e contrito não desprezarás Deus. Deus está próximo do coração quebrantado, aleluia. E o quarto desafio para o crescimento saudável da igreja é a superficialidade do púlpito. É o desafio. A superficialidade.
é ser superficial. O analfabetismo bíblico, ele esvazia as Escrituras e não lhe atribui o devido valor. E o conselho da homilética é a ciência da preparação dos bons, é você orar bem e você estudar bem. Orar bem e orar bem e estudar bem. Quando a gente lê Atos capítulo 3, aquele mendigo estava à porta famosa, ele olha para Pedro e João, o texto diz, esperando receber alguma coisa. E Pedro e João diz, não, tem outro, tem quatro crentes, levanta o irmão de Jesus. Mas veja, ele olha para eles esperando receber alguma coisa. Essa expressão, se ela é dita de maneira ingênua, ou se é uma suposta humildade no ar, eu não tenho nada para dizer. Se eu não tenho nada para dizer, melhor que eu não sou para falar. Eu não tenho nada para dizer de mim. Se eu não tenho nada para dizer de mim, então é melhor que eu não sou para falar. Pois aqueles que estão sentados, eles estão esperando Deus falar. Às vezes nós ouvimos, eu não tenho nada de mim mesmo. Irmãos, mas se você orar bem, e se você estudar bem, você vai ver os segredos de Deus no seu coração, para falar o coração dos homens. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. O analfabetismo ele esvazia a autoridade das Escrituras. E depois nós atribuímos à pessoa do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que me deu. Foi o Espírito Santo que mandou. Quando na verdade o Espírito Santo falou conosco durante a semana, ora, estuda, se prepara, busca, aprofunda, se derrama, se quebranta, viva. Mas esse ativismo, gente, não pensa que isso é sinônimo de espiritualidade, porque não é. Essa correria que pode falar, que pode para cá, que faz aqui, que faz lá, e corre, é espiritualidade. Nós vemos as pessoas e as julgamos como espirituais por aquilo que fazem. Mas nem sempre esse ativismo todo é espiritualidade. Às vezes é uma tentativa de demonstrar para as pessoas que nós estamos fazendo alguma coisa para que não sejamos cobrados. Eu só vou passar, porque você teve mais os homens do caminho, você perdeu. Tem que temer a Deus, gente. Tem que temer Jesus de Nazaré. Esse sim nós temos que temer. Muitos obreiros, eu estou incluso, muitos obreiros são preguiçosos, não estudam a palavra de Deus. Muitos obreiros preguiçosos não estudam a palavra de Deus. E porque não estudam, não têm condições de alimentar o povo com a palavra de Deus. Estamos dando palha ao invés do pão vivo que desceu do céu. Se nós buscarmos, irmãos, esse Deus compartilha. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não igreja local, prédio, igreja, os que foram tirados para fora do mundo, para pertencer exclusivamente ao Senhor, aqueles que têm os ouvidos abertos para o Espírito. Deus fala, não aquilo que os homens querem ouvir. Mesmo que os homens cheguem para você e digam, diga isso para esse povo.
Acabe falou: olha, todo mundo fala coisas boas a respeito do rei. E olha aqui, Micaías, e você vai falar coisa boa também a respeito do rei. E Micaías falou: olha, o que Deus mandar falar, eu falo. Se Deus falar coisa boa a respeito do rei, eu vou falar coisa boa a respeito do rei. Mas se Deus não falar coisa boa, não vou falar. E quando ele chega lá, Acabe fala: tá vendo, Josafá? Só fala mal de mim. Daí Micaías chega e fala: então eu vou fazer reunião para você ouvir. Vai, Josafá, vai, Acabe, vai para a guerra, porque você vai vencer, você vai ser vitorioso. Ele usa a figura, ele usa a ironia. Aí Acabe está vendo? Só fala mal de mim. E aí Micaías fala: se você for para a guerra, e se você voltar, Deus não falou pela minha boca. Aí Acabe falou: põe ele lá prende ele lá na cadeia, põe na cadeia, trata ele com pão e água, e só solta depois que eu voltar. Sabe se Deus me ia sair de lá? Mas Acabe não voltou, se disfarça para ele ponto. Você sabe a história bíblica, ele coloca uma armadura e um soldado lança uma flecha aleatoriamente, e aquela flecha tem endereço, acerta Acabe e não volta para casa. Gente, nós precisamos nos debruçar diante deste livro sagrado, porque o analfabetismo ele esvazia a autoridade das escrituras sagradas. Se nós orarmos, gente, Deus vai dar coisa boa para nós. Ele resgatou a igreja com o sangue do seu filho. Ele vai falar no bolso. A Bíblia diz: vai ser-vos dado boa medida, recalcada, sacudida, você vai dar, mas bem-aventurada coisa é dar que receber. Quanto mais você dá, mais Deus vai te dar. É verdade que ele é muito querido, estudado, muito será cobrado. Mas Deus não tem chamado de sua vida. Vamos enterrar o talento. Vamos negligenciar o chamado. Vamos nos esmerar em nome do Senhor Jesus. Muito provável, esse é um dos motivos porque vemos tantos crentes desnutridos espiritualmente, em busca de algo que sacie a sua fome. O analfabetismo bíblico. Quantos crentes daqui para ali, de lá para cá, levados por ventos de doutrina, mas nós, como servos de Deus, chamados pelo Senhor, vamos nos esperar na palavra. Deus vai nos dar graça, irmãos, em nome de Jesus. Deus nos dará graça. O Espírito Santo vai iluminar nosso entendimento. E agora eu entro no texto de Neemias, capítulo 8, verso 1. O contexto de Neemias 8, verso 1, Neemias 8, é um modelo da pregação, do ensino que produz o avivamento. Nós vemos que Neemias 8:1, aquele ajuntamento daquela multidão é algo espontâneo. Deus moveu o coração daquele povo para se reunir, para buscarem a palavra de Deus. Eles não se reuniram em torno de qualquer outro interesse. Eles se reuniram em torno da palavra de Deus. Eles foram até a Praça das Águas para buscarem a palavra do Senhor. Eles tinham pressa de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, preste atenção aqui, por favor. Não era qualquer coisa que os atraía. Não foi qualquer movimento. Não foi qualquer ajuntamento. O que atraiu esta multidão à porta das águas foi a palavra de Deus.
Porque o Deus das bênçãos é o Deus da aliança, é o Deus do compromisso, é o Deus da renúncia, é o Deus da cruz, é o Deus do negue-se a si mesmo e siga-me. Mas quem tem a bênção? Quem quer compromisso com o Deus da bênção? Quem quer a vitória? Quem está disposto a se humilhar e colocar a face no pó para que haja esperança? Vivemos tempo que temos fome de sucesso, fome de prosperidade, que buscam melhores condições. Não está errado isso. Fome de prosperidade, fome de sucesso. Mas onde está a fome pela palavra de Deus, que ajuntou, irmãos? É a Bíblia que está dizendo, uma multidão se ajuntou lá. Não é porque ia receber carro, nem casa, nem emprego novo. Eles se ajuntaram lá por causa da Bíblia, a palavra de Deus. E hoje, para ajuntar, a gente tem que fazer truque, tem que fazer sorteio na igreja, tem que oferecer coisas, tem que oferecer isso e aquilo, para que as pessoas venham. Deus vai te dar. Este ajuntamento foi espontâneo, eles foram por causa da palavra de Deus. O aprendizado da Bíblia ensina a disciplina mais negligenciada. Paulo diz para Timóteo: Deus segue todas as emoções, chegue ao conhecimento da verdade. Atualizada para que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Na salvação nós já chegamos. Como nós somos pela graça, nós somos salvos. Nós somos salvos, estamos salvos e seremos salvos na glorificação. Mas questionou-se a partir de mim, porque o salmista do Salmo 119, ele faz uma oração que poucos de nós temos coragem de fazer. Ele ora: desvenda os teus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua vida. O homem está sendo um instrumento para registrar as Escrituras para a sua geração e vindouras. Ele ora: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. E Paulo diz até que todos cheguemos à plenitude do conhecimento. Nós chegamos à salvação, estamos salvos, glória a Deus. Mas o versículo continua: plenitude do conhecimento. Nós não precisamos do conhecimento para ser salvo. Claro que vai passar pelo intelecto, mas nós não precisamos conhecer e fazer um curso bíblico e fazer um seminário teológico para aceitar Jesus, não é verdade? A pessoa ouve a palavra, fazemos o convite: você quer aceitar Jesus? Primeira vez que eu entro na igreja, não conheço Jesus, mas fui convencido pelo Espírito, eu quero aceitar Jesus Cristo de Nazaré. Aí ele vai para a classe psicóloga, ele vai se instruir, aprender a palavra de Deus. Mas Paulo está dizendo para os salvos, até que todos cheguemos à plenitude do conhecimento. Quantos alunos nós temos assíduos na escola dominical? Quantos têm oportunidade para fazer um curso teológico, mas colocam outras coisas na frente? Tudo é mais importante no aspecto terreno.
disciplinas mais negligenciadas é o aprendizado bíblico. E o conhecimento do seu conteúdo é mais raro do que qualquer outro tempo desde a reforma. Não é triste isso? Pergunta com discrição: você é aluno da escola dominical? Porque é uma pergunta que compromete, incomoda. Mas a palavra de Deus, ela vem com o propósito de incomodar os acomodados e acomodar os que estão incomodados. Você é aluno da escola dominical? Qual é o seu argumento diante das Escrituras? Ou se ajuntou por causa da palavra? Eles foram lá por causa da palavra de Deus. Homens e mulheres se reuniram para buscar a palavra de Deus. Toda uma congregação era um alvo em comum. Todos estavam ali para buscar a palavra. Irmãos, nós precisamos nos reunir, não apenas, ouça com a tua alma, não apenas para ouvirmos cantores famosos ou pregadores conhecidos. Nós precisamos nos reunir para ouvir a palavra de Deus. Por que é que você veio aqui? Eu vim para ouvir a palavra de Deus através do elemento humano. Mas o que me trouxe aqui é a palavra de Deus. O salmista disse: oh, quanto amo a tua lei. O texto diz que não havia apenas um ajuntamento, havia comunhão. Homens, mulheres e jovens, todos que eram sábios, capazes de compreender a palavra, todos se reuniram, se ajuntou como um só homem. Eles não apenas estavam perto uns dos outros, mas eles eram unidos na alma. Todos tinham o mesmo desejo: ouvirem a palavra de Deus. Irmãos, nos capítulos anteriores, nós encontramos algumas situações que minimizam a vida. Havia desunião, havia pessoas que trabalhavam na obra, outros não quiseram trabalhar, havia desigualdade social, uns ajudam, outros não ajudam, havia divisão. Mas a palavra de Deus, ela gera a unidade do povo de Deus. Não é a oração de Jesus para que todos sejam perfeitos na unidade. E o que gera unidade, Jesus falou: santifica-os na verdade. Não há unidade sem a verdade da palavra de Deus. A palavra exposta, pregada, ensinada, gera unidade. Acabou a divisão, gente de Deus. É claro que a escutícia já está ligada ao coração da criança. O homem é um pecador por natureza, redimido pela graça, justificado pela fé. Mas quando a palavra de Deus foi, irmãos, quando a palavra ela foi exposta, todos se ajuntaram como um só homem. Não havia diferença em classe social, não havia divisão, havia um único propósito, uma multidão que estava querendo ouvir o que Deus tinha para falar com eles. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Quantos desejam
o ensino de Deus. A palavra gera unidade. A palavra de Deus gera unidade. Café na sua casa, na minha casa, que eu vou degustar a tua culinária. Nós vamos estreitar relacionamentos, mas o que gera unidade é a palavra de Deus, é a Bíblia, quando ela é exposta, explanada, pregada, com a graça do Espírito Santo, as divisões cairão por terra, em nome de Jesus de Nazaré, porque nós somos o povo do livro, nós somos o povo de Deus. Por isso que Satanás, ele quer substituir a palavra na vida da igreja, porque sem a palavra, a igreja, ela não cumpre a sua missão, e é um para lá, outro para cá. Mas quando a palavra é entronizada, a autoridade das Escrituras, ensinada, explanada, eita, que é manda. Esse é o livro de Deus, meus irmãos. Oh, aleluia. Veja, esse ajuntamento de tanta gente, uma multidão, o povo ficou em pé, desde a alva até o meio-dia, aproximadamente 5 ou 6 horas. Esse povo, eles ficaram, diga comigo, 100, de novo, 100, saíram do lugar. Depois disso, pastor, eu não sei por força de multidões. 6 horas de pé, sem sair do lugar. Prestando atenção naquilo que Deus estava falando com eles. Irmãos, ninguém precisou ficar vigiando, ninguém precisou forçar ninguém a ficar onde não queria. 6 horas. Nossos cultos, 2 horas, 3 horas e meia. A coisa foi tão boa, eles pediram para que fosse lido durante 7 dias. Aquele povo não sabe. Que é isso? É fome da palavra de Deus. É fome da palavra de Deus. Não saíram. Muitos crentes nos dias de hoje, eles se comportam nos cultos como se eles estivessem na sua casa, ou como se eles estivessem num parque de diversões. Ficam desatentos, conversam, riem, brincam, cortam unha na igreja, lixam unha na hora da mensagem, trocam mensagem no celular, vê as suas postagens, sai do templo, entra no templo, a hora que quer. Isso não revela outra coisa senão irreverência para com Deus na palavra. A palavra de Deus, ela diz isso. Irreverência para com as coisas de Deus é pecado. 2 textos, Salmo 89, 7, Eclesiastes 5, 2, olha para o pé, quando entrares na casa do Senhor. Podemos melhorar-nos? Você ligou a mim bem baixo. Mas dá para melhorar.
nas Escrituras, como Esdras. Esdras era escriba e sacerdote, versado da lei do Senhor, Esdras 7:10. Nós precisamos de obreiros comprometidos com as Escrituras sagradas, porque o povo não está em busca de alguém para lhes contar bonitas experiências. Eles estão em busca de que a verdade de Deus seja exposta. A maior necessidade da igreja é de homens que conheçam, que vivam e que preguem com fidelidade a palavra de Deus. A pregação é a maior necessidade da igreja do mundo e do mundo, não só da igreja, mas também do mundo. Um homem repleto da palavra e zeloso por Deus, como Esdras, ele contagia aqueles que estão ao alcance da sua voz com o poder da palavra de Deus. Irmãos, esse é o assunto que nós falamos em sala de aula, catequese. Quando abordamos a questão da doméstica, o púlpito não é um lugar para desabafos. O púlpito não é um lugar para desabafar os nossos descomportamentos uns com os outros. Foi feita uma plataforma. Esdras está acima do povo, com obreiros preparados, 13 homens junto com ele. Esdras abre o rolo, naqueles dias não era o rolo da lei, ele começa a ler a palavra de Deus. Porque entra gente na igreja que eu não sei como, você não sabe como, talvez é o último culto, pessoa pensando em acabar com o casamento, pessoa pensando em tirar sua própria vida, pensando em deixar seus filhos, pensando em fazer uma atrocidade, mas Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A palavra é aberta, a palavra é pregada, e Deus vai. Os nossos desentendimentos a gente resolve na sala pastoral. E se nós não tivermos a capacidade de 70 vezes 7, esse é um cristianismo de arara, que é uma graça barata. Porque o cristianismo é 70 vezes 7 ao dia. Se você não pode me perdoar, o céu não é teu lugar e nem meu. Porque no céu só entra quem perdoa. Use a sua oportunidade, 3 minutos, 5 minutos. Eu queria tanto pregar a palavra de Deus. Irmãos, seja fiel ao Senhor. 3 minutos, fale a palavra de Deus.